Beleza, o objetivo da aula de hoje é entender a importância da motivação para o desempenho da equipe e aprender técnicas eficazes para promover o engajamento dos colaboradores. Motivação, basicamente, hoje é o que move a nossa empresa, assim. Como que a gente vai descrever motivação? Eu queria até perguntar para cada um de vocês qual que é a motivação de cada um. Eu vou começar por mim, depois eu vou passar para vocês falar. A minha motivação hoje é realmente o desenvolvimento profissional, assim. Eu tenho me focado bastante nisso, a empresa tem dado bastante, é, tem acreditado bastante no meu potencial, e isso tem feito com que eu busque cada vez mais me capacitar, novas soluções de diversas formas, enfim, hoje essa é a minha motivação, além, óbvio, de pagar minhas contas, de manter minha casa e tudo mais. Eu queria perguntar para vocês qual que é a motivação de cada um, assim, para o seu trabalho mesmo, de levantar da cama todos os dias e trabalhar. é, o que que move vocês? Se quiser começar, Frank, você é a primeira aí. Tá desativado seu microfone. Seu microfone tá desativado. Aí, Aí, ativou? aí, É ativou. por causa do Arthur. O Arthur não deixa eu falar. Então, minha motivação profissional é dar um bem melhor para minha família, um desempenho profissional melhor, sabe? É crescer junto com a empresa, é, sabe? É isso aí. Uhum. Você, Júnior? Tá me ouvindo? Sim. Tá. Então vamos lá. Motivação. Então é o motivo, né? Que eu tenho um motivo e coloco uma ação em cima. Então o Thiago falou, a Fran falou. é, a minha motivação hoje é de deixar um legado para minha filha e para aqueles que são vocês que estão hoje conosco, né? Líderes, colaboradores, equipe, seja onde está essa equipe. Hoje a nossa motivação é um legado que deixaremos, né? E o bem-estar da minha família, é, acho que todos, para nós, é tudo isso, né? Quando a gente fala assim de querer o bem do filho, de querer o bem, de ter alguma coisa dentro de casa, a gente fala muito sobre prosperidade, né? Então, a gente lutou muito na vida, né? Sonhou muito na vida, muitos sonhos se frustraram, né? Mas agora a gente está no caminho certo. Então, a nossa motivação hoje, pelo menos a minha motivação, é o legado que a gente vai deixar. Para você chegar amanhã depois, só para que vocês entendam, a Fran chegar e falar assim: puxa vida, o senhor Júnior, enquanto esteve aqui conosco, né? Vai demorar muito, viu, gente? Não tô falando que eu vou morrer já, não. O senhor Júnior, quando estava aqui com a gente, puxa vida, é ele que. O próprio Thiago fala assim: ó, não, meu tio deu up na empresa e foi isso, e a gente está dando continuidade hoje, né? Então, é um legado. E além desse legado, é sim a prosperidade. De eu comer o que eu quero, de viajar quando eu puder viajar para onde eu quero, né? Então, esses são motivos. A minha filha já é grande, né? Ela já que domina tudo, né? Não grande de tamanho, né? De pessoa, ela é grande. Então, a minha motivação é essa. A minha motivação é o legado que eu vou deixar, né? Então, o legado é o bem-estar da minha família, é a prosperidade da minha família. Então, essa é a minha motivação. Certo. Dani, você? Não tá saindo sua voz. Aí, Tá saindo? tá. Ah, a minha motivação também é minha família, né? E também tá crescendo cada vez mais, ensinar as pessoas, né, um pouquinho do que eu sei. É isso, e ir para frente, ajudar a empresa a crescer junto. Essa é a minha motivação. Dani, Mas é minha família mesmo. uhum. É basicamente bancar, não bancar a casa, mas cuidar da casa, né? Conseguir o Sim, sustento para dentro de casa. Dani, você quer falar? sim. A outra Dani? Acho que, acho que não. Enfim, nessa aula, como eu falei, a gente vai falar sobre motivação, engajamento e como que isso é, resulta, né, na nossa equipe, nos colaboradores, enfim. Hoje, eu particularmente vejo muito que o Grupo Arte Limpo está chegando onde está chegando, está crescendo cada dia mais,
muito porque os colaboradores vestiram a camisa da empresa, né? Porque se, por exemplo, o comercial pode ser muito bom, o marketing pode ser muito bom, todos os setores da empresa pode ser muito bom, mas se o colaborador lá na ponta não fizer um serviço legal, não fizer um bom serviço, não vestir a camisa da empresa, nós que somos terceirizados não vamos renovar no próximo ano, porque o serviço não vai ter sido bom. E para que o serviço seja bom, o colaborador precisa estar motivado, ele precisa estar engajado, ele precisa é, realmente vestir a camisa da empresa para que funcione, sabe? Então, isso é engajamento. Se a gente for trazer um nome para isso, o nome disso é engajamento e motivação, né? O colaborador precisa estar motivado, porque se ele não estiver motivado, ele não vai trabalhar de uma forma eficaz e o trabalho dele não vai gerar frutos. Deixa eu puxar aqui a importância da motivação. A motivação é o combustível que move os colaboradores a darem o seu melhor no trabalho. Líderes eficazes são capazes de entender o que motiva cada indivíduo e, assim, promover um ambiente onde todos se sintam valorizados e engajados. Quando a motivação é alta, o nível de produtividade aumenta e o clima organizacional melhora. É, é bem o que fala o texto aqui mesmo. Se o colaborador não tiver motivado, a equipe não vai funcionar. Como que a gente motiva o colaborador? A gente vai ver isso mais para frente, mas tem algumas técnicas, tanto de feedback, que foi o que a gente falou agora há pouco, quanto de feedback, quanto de comunicação eficaz, que faz com que o colaborador se sinta engajado e motivado, tá? Isso vai trazer frutos para a empresa de maneira geral, assim. Fatores que influenciam a motivação. Reconhecimento e recompensas. Celebrar as conquistas e oferecer incentivos que vão além de salário, como feedback positivo e oportunidade de crescimento. Aqui é um ponto muito importante. A nossa empresa ela tem alguns benefícios e nós, como supervisores, precisamos ter isso decorado, basicamente, né? É, Primeiro, funcionário do mês. Isso é uma motivação para o colaborador. Por exemplo, não. Eu não cheguei a ganhar com funcionário do mês, mas a França, se não me engano, ganhou, a Dani ganhou também. É, é uma sensação muito boa, né? Porque você se sente motivado, assim, você sabe que o seu trabalho está sendo visto, né? E isso é uma coisa que eu pensei muito quando eu estava preparando essa aula, que nós como supervisores, vocês como supervisores precisam brigar pelos colaboradores de vocês, né? Então, assim, aí um colaborador que se destacou muito esse mês, olha, Thiago, Dani, Júnior, eu acho que esse colaborador merece ganhar o funcionário do mês, porque ele tem que se destacado, ele fez tal coisa, porque muitas vezes quem está do lado de cá não consegue, não sabe o que está acontecendo no dia a dia, né? E às vezes a pessoa está lá se esforçando, fez uma coisa super legal, se destacou por algum motivo, então o líder, o supervisor que está perto dele, precisa trazer isso para a equipe administrativa para que a gente fique sabendo, né? E reconheça esses colaboradores como eles merecem. Então, o funcionário do mês é uma coisa muito legal, que a gente tem como que serve de motivação. O funcionário do ano, né, que a gente vai ter em janeiro, que vai ser o colaborador que mais tiver, que não tiver tido faltas, que mais registrou o ponto certo, que não deu dor de cabeça, enfim, o combo de coisas que funcionam para esse colaborador. Vale lembrar que vocês vão ficar tristes com essa notícia, mas os supervisores, eles não entram nesse pessoal que concorre ao funcionário do ano, tanto no funcionário do ano quanto no funcionário do mês. Por quê? A gente está bolando, principalmente eu e a Dani, a gente está bolando é, outras oportunidades de beneficiar esses supervisores, mas que não vão ser esses benefícios, porque é, pensa, você é um colaborador que não é um supervisor, e aí o supervisor ganha o funcionário do ano ou o funcionário do mês. Você vai pensar, não é justo, tipo, eles têm contato com os chefes, com as pessoas que mandam, então os supervisores eles não concorrem a esses prêmios, tá? Vão ter outros prêmios que vocês vão concorrer, mas nesses dois específicos são os colaboradores que não entram que não são supervisores, tá? Feedback positivo. Aqui é uma coisa muito importante que eu aprendi muito quando eu trabalhava com a Fran lá na Âncora, o Juan já comentou isso com a gente já teve esses comentários, depois o Júnior já me falou isso também. Feedback, ele sempre começa com um elogio. Então, assim, por exemplo, você precisa chamar a atenção de uma pessoa que estava mexendo no celular na hora do trabalho. Você não
o certo, né? É mais aconselhável que você não chegue com os dois pés no peito e fale, olha, você estava lá mexendo no celular, você não podia fazer aquilo, você vai levar uma advertência por isso. Óbvio que, assim como na aula passada a gente viu que tudo tem um limite, você vai precisar falar uma vez, falar duas, talvez na terceira você precise ser mais incisivo, né? Mas caso contrário, você vai chegar no colaborador e falar, olha, você tem ido muito bem, você tem se destacado, você tem feito um serviço muito legal, tal, 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 tal. Só que a gente está tendo um probleminha que você está mexendo muito no celular, você tem que maneirar nisso, ou qualquer outro problema que esse colaborador venha a ter, você sempre começa pelo elogio e depois você chega na crítica ou na onde você precisa chegar para aconselhar aquele colaborador sobre aquele assunto, tá? Então, isso é um feedback positivo. Porque se você chegar com os dois pés no peito, a prova, por exemplo, vou usar eu como exemplo. Se o Júnior me liga hoje e fala assim, Thiago, o que que você tá fazendo? Que eu te mandei fazer tal coisa e você não fez, não sei o que, e chega assim comigo, acabou meu dia. Eu já não vou prestar, porque eu vou ficar muito mal, aquilo vai me gerar uma coisa ruim e não vai funcionar. Mas o Júnior já sabe como eu trabalho, como eu funciono. Então, ele já sabe o caminho que ele precisa seguir para que eu faça aquilo que ele precisa que eu faça, ou que eu melhore aquilo que eu preciso que eu melhore. Por quê? Porque ele está observando a equipe dele. O Júnior, eu sou a equipe do Júnior, ele me conhece, ele, de certa forma, me estuda para saber como me conduzir e chegar no resultado que a gente precisa. Vocês, como supervisores, a mesma coisa. Precisa conhecer o colaborador, que é a da primeira aula, que teve o videozinho lá. Você saber como falar com cada um. Você precisa conhecer uma pessoa, cada um da sua equipe, para saber como falar com ela. Tem pessoa que você vai precisar ser mais incisivo, tem pessoa que você vai precisar ser mais calmo, mais manso. Mas é importante o feedback sempre começar de uma forma positiva, tá? Aqui, segundo ponto, autonomia. Delegar tarefas e confiar nos colaboradores para tomar decisões em suas áreas, o que aumenta o senso de responsabilidade e pertencimento. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque não estou dando exemplo de ninguém aqui, tá? Mas, por exemplo, eu sou um supervisor e eu tenho a minha equipe e tem as coisas que o supervisor faz, né? Ele vai delegar as funções, às vezes ele faz alguma coisa específica. Você, como supervisor, precisa trazer o colaborador, ensinar para os colaboradores aquilo que você faz. Então, supomos que você. Eu vou usar lá na Fran porque é onde eu convivi mais e eu posso dar um exemplo mais certeiro, assim. Supomos que eu preciso entrar na sala do supervisor lá na Anchor, na Pausch, para pedir autorização para alguma coisa, para resolver tal coisa. Isso é uma função que o supervisor vai ter ali, digamos assim. Você precisa começar a ensinar os colaboradores a fazer a mesma coisa que você faz. Os outros colaboradores precisam saber a função do supervisor, precisam saber fazer o trabalho do supervisor. Por quê? Primeiro, a gente não sabe o dia de amanhã. Não sei se amanhã eu vou passar mal e vai ter que alguém fazer meu trabalho. Primeiro das coisas. Segundo, pensando na empresa em crescimento, supomos que hoje eu cuido do RH e do marketing. Hoje essa é a minha função, Thiago. Futuramente, a empresa cresce e eu passo a ser um diretor, digamos assim. Quem que vai ocupar meu lugar? Eu vou puxar o supervisor que está lá na área, a pessoa que está se destacando. Aí, beleza, eu quero puxar lá a Dani, porque a Dani é muito boa, ela se destaca, ela faz o serviço muito bem. Só que se eu tirar a Dani de lá, vai ter alguém que vai saber fazer o serviço dela? Se eu não tenho quem cobrir a Dani, eu não posso tirar ela de lá, porque ela vai me desfalcar lá no cliente onde a gente atende, entendeu? Mas se a Dani ensinou a Fabiana a fazer o serviço dela, se a Dani ensinou a Fabiana como que é os procedimentos, eu posso tirar a Dani porque eu sei que, que a empresa vai estar sendo bem atendida ali, entendeu? Então a gente tem que pensar sempre com esse pensamento de crescimento, para nunca pensando, se eu ensinar eu vou perder minha vaga. Não, né? Quando você entende que você é bom, quando você entende o seu potencial, você não pensa assim, você pensa sempre, eu vou crescer, eu vou para cima, vai vir coisa melhor, tá? Então, delegar essas funções para que os colaboradores possam fazer as coisas, tenham essa liberdade para não, de certa forma, uma liberdade, né? Tudo tem que ser conversado, mas que os colaboradores saibam o caminho que você faz para que eles possam fazer também, tá? Isso só vai valorizar o trabalho de todos nós. Desafios de desenvolvimento. Oferecer desafios que estimulem o desenvolvimento profissional e pessoal, além de treinamentos e cursos de aprimoramento. Os treinamentos, eles estão meio parados, assim, porque está muito corrido e a gente não tem conseguido manter aquela consistência que estava tendo de treinamento. Mas isso,
com o tempo vai se adequando, a gente vai conseguindo soltar os treinamentos de novo, aqueles treinamentos isso que tem no grupo e tal. Vocês, como supervisores, precisam incentivar e cobrar para que os colaboradores façam esses treinamentos. Por quê? Nós vendemos essa ideia. A empresa ela vende a ideia de que a gente tem treinamentos periódicos. Só que a gente não pode vender uma coisa que a gente não faz, né? Então, precisa ser incentivado, precisa ser cobrado que esses colaboradores façam esse treinamento. Se possível, para que não tenha nenhum tipo de conversa, alguma coisa assim, se dá para falar, ai, para 10 minutinhos ali e faz aquele treinamento, senta ali e faz aquele treinamento, depois você me manda, tira print, alguma coisa assim para incentivar que eles façam esses treinamentos que a gente oferece. Isso é uma coisa. A outra coisa é incentivar o pessoal a estudar, terminar a escola, terminar estudo, procurar curso. Aí terminou a escola, e agora o que você vai fazer? Sabe, tá sempre incentivando a nossa equipe a evoluir como cidadão, a evoluir como pessoa, a evoluir no seu conhecimento, para que a gente consiga criar uma equipe saudável, né? Uma equipe capacitada. Isso é muito importante porque a gente de certa forma, ajudando a melhorar a vida dessas outras pessoas, sabe? Então, Tiago, oi. até quero exemplificar agora, até uma questão assim, não sei se todos conhecem, tem um colaborador chamado Éder, ele entrou Uhum, alguns meses atrás para fazer limpeza de piso dentro da fábrica de tintas. E ele entrou e ele começou a fazer limpeza, tirar uma cola que tinha no chão, ele ficou 4 dias fazendo aquilo, não, acho que foi mais, né? Mais dias, depois limpando tambores de tinta e fazendo um monte. Só que ele se dedicou tanto àquilo que ele estava fazendo. Aí eu vou chegar nesse ponto que você falou que é desafio de desenvolvimento. Ele se destacou tanto que o próprio supervisor da Ampla olhou e falou assim: cara, esse cara, tudo que pede, ele faz. Ele não faz brigando, tudo que faz, ele faz da melhor forma possível. Ô, Júnior, esse cara é muito bom. Ô, Júnior, esse cara é muito bom. Ô, Júnior, esse cara é muito bom. Aí ele falou assim: o supervisor Júnior, é o seguinte, ó, eu quero convidar ele para fazer parte para ser colaborador da Anchor. Aí esse supervisor foi e convidou ele. Éder, ele me pediu autorização primeiro, aí ele falou: Éder, nós temos aqui, você vem trabalhar com a gente, lá, beleza? Ele falou: não, eu não vou sair da parte NIP. Primeiro ponto, tá? Então, por quê? Porque ele tá. Que jeito que ele tá? Ele tá engajado. Ele uhum, se comprometeu conosco, a gente se comprometeu com ele, porque quando ele chegou passando bastante dificuldade, bastante luta, e a gente se comprometeu em nem pensar duas vezes para dar oportunidade para ele. Beleza, beleza. Aí veio a notícia. Aí esse supervisor falou assim: Júnior, eu quero colocar ele como mecânico de manutenção industrial. Eu falei: mas ele não tem formação. Ele falou: não, ele não tem, mas ele tem vontade. Olha o que a Anchor está dizendo, né? E quem está falando isso é um engenheiro. Aí ele falou: ele tem vontade. E se ele tem vontade, cara, eu quero colocar ele aqui, vou te mandar uma proposta, quero colocar ele como mecânico de manutenção e compra ferramenta para ele, vai ter um cara que vai orientar ele, tudo bem, tá. Aí onde eu quero chegar agora. Aí hoje eu falei com ele, falei: Éder, tudo bem? Você tem o ensino médio completo? Ele falou: tenho. Falei: você está disposto a fazer o curso técnico de mecânico de manutenção industrial? 2 anos. Ele falou: Júnior, quando que eu começo? Você viu? Tá, ele, em cima de um desafio, ele olhou para aquilo que ele pode crescer dentro da empresa Porto Limp, dentro da Anchor, né? E ele abraçou aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Então, tem alguns de nós aqui que já finalizaram o ensino médio. Outros ainda não finalizaram. Então, finaliza. uhum. Tem outros que têm vontade de fazer um curso técnico, um curso superior, faça. Nós estamos crescendo e tenho certeza que possibilidades virão. E até me atendo já para acabar, já que se não começa a falar demais aqui, aquela questão de autonomia, é bom se entender que você tem um colaborador que é liderado por você, ele não é um concorrente seu, ele não é um inimigo seu. Você, quando foi escolhido para estar como supervisor, você não foi escolhido porque, vamos colocar qualquer pessoa, coloca ali a Dani, coloca ali não foi isso.
você tem as suas qualidades, a Dani tem as suas qualidades, a Fran tem as suas qualidades, o Sidney tem as qualidades, o Marcelo tem as qualidades, a Cidinha tem as qualidades, quer dizer, então todos aqueles que estão na liderança de algum grupo é porque demonstrou qualidades. E a gente não vai nunca, gente, nós somos profissionais, tá? A gente nunca vai lá entrar pelo lado, lembra do que eu falei na aula passada? A gente deixar o lado sentimental e olhar para o lado profissional. Então a gente não vai chegar e falar assim, gente, mas a Dani é minha amiga, mas agora chegou a Josefa, né? E a Josefa, gente, a Josefa tem olho verde, meu Deus. Não Uhum. existe isso, tá? O nosso foco é principal, aqueles que estão nos ajudando agora, que são vocês. Aqueles que ainda não são líderes estão nesse grupo. Vocês estão sendo vistos, Uhum. tá bom? Beleza, Thiago? Beleza. É, vou usar a Fran como exemplo também. Quando ela começou lá na Pausch, não sei se nem se posso falar, mas a Fran não tinha terminado o ensino médio. E aí eu sempre falei, Fran, termina, vai, faz. Ela fez a prova, passou, hoje tem a formação, já tem o ensino médio completo. Hoje também é supervisora, começou sem essa pretensão, né? Eu imagino que ela não começou com essa pretensão e ela teve o crescimento, ela se propôs, ela ouviu. Então, assim, é realmente isso, né? É o se dispor e o estar disponível para a mudança, né? Para a evolução, para o crescimento. Tá, vamos para o próximo slide, engajamento na prática. O engajamento está diretamente ligado à motivação. Colaboradores engajados são mais propensos a vestir a camisa da empresa, se comprometer com resultados e apresentar um desempenho superior. Para promover o engajamento, o líder deve criar um ambiente inclusivo onde cada pessoa se sinta parte do sucesso da equipe. É literalmente isso, né? O colaborador ele precisa sentir que ele faz a diferença ali. E realmente faz, né? Cada peça faz parte da engrenagem ali para que tudo funcione perfeitamente. Mas no mesmo jeito que um colaborador pode fazer muita diferença, ele pode é, fazer com que um contrato seja renovado, que um contrato seja fechado, ou, por exemplo, o exemplo do Éder, é, que, que, foi feito um trabalho incrível, peraí só um pouquinho, que ter feito um trabalho incrível na Anchor e tem sido reconhecido, e isso faz com que a Porto Limpo seja muito bem vista dentro da Anchor. Um colaborador assim é muito bom, mas um colaborador que não está motivado, que não está engajado, ele pode destruir tudo isso que a gente luta tanto para construir, se esforça, acorda cedo para fazer. Por isso que é tão importante o engajamento de todo o pessoal, sim. Então, sempre que tiver oportunidade, elogie o seu liderado, fala para ele que ele faz a diferença, mostra que a empresa tem fechado contratos por causa do serviço bem feito. Isso é uma característica da Portinho muito legal, porque hoje a gente se coloca no mercado como uma empresa que resolve o problema que as outras empresas não conseguem, né? O Júnior sabe disso, tanto de coisa que vem para a gente fazer, que uma outra empresa estava lá fazendo aquele serviço e fez mal feito. Que empresa que é boa? Que empresa que a gente sabe que vai resolver? É a Porte Limpe. Então, o colaborador precisa saber a importância dele nisso, né? O colaborador precisa entender que a empresa está chegando onde está chegando porque ele faz um serviço bem feito. Então, é bom a gente estar sempre relembrando. Por que que eu mando sempre no grupo os contratos fechados? Para os colaboradores saberem que a empresa está crescendo, conhecer a empresa que ele está, se engajar com isso, falar assim, nossa, a empresa está chegando a tal lugar, a empresa está crescendo, eu posso crescer junto, eu posso ir junto, eu posso fazer parte disso. Só que nós, como colaboradores, nós, como liderança, precisamos trazer isso sempre à memória dos colaboradores, porque é muito natural que as pessoas elas comecem para o lado negativo, sabe? Acontece alguma coisinha ruim, a pessoa já começa a ficar desmotivada, a desanimar, e aí um outro colaborador vem e fala alguma coisa que vai deixar ele mais desanimado, e aquilo se pulveriza ali no setor, onde a pessoa está trabalhando, e na hora que vê, está todo mundo desmotivado. Por isso que precisa o supervisor vir, tá sempre lembrando, não, gente, lembra de tal benefício, lembra que a gente recebe certinho, lembra que tem um funcionário do mês, lembra que a empresa está crescendo e a gente está sendo reconhecido, entendeu? É importante que nós, como supervisores e liderança, que a gente traga a equipe junto, né? Justamente para não se perder. Outra coisa muito importante, supomos, vamos colocar o Sidney lá como exemplo, aí a gente precisa, como foi o restaurante, a gente precisa entregar o restaurante dia 10 de setembro, mas daí o dia 5 os caras fez um serviço tão bom que ele terminou lá o serviço, entendeu? Aí supomos que
eu tenho um lugar para limpar, estava muito encardido e as meninas veio e fez um serviço top. Gente, vamos valorizar esse serviço. Olha, Thiago, Dani, Júnior, o pessoal fez um trabalho aqui tal, excepcional, fora do comum. Vamos fazer alguma coisa para beneficiar esse pessoal? Vamos fazer um café? Vamos comprar um salgadinho? Eles estão merecendo, sabe? Vocês, como supervisores, têm que ter essa iniciativa. Óbvio que a gente não vai conseguir fazer sempre, não vai conseguir comprar salgadinho sempre, não vai conseguir fazer isso sempre. Mas sempre que fugir do normal, quando for uma coisa excepcional, o supervisor precisa fazer isso, entendeu? O supervisor precisa tomar essa iniciativa, o supervisor precisa fazer isso porque assim ele vai estar engajando, a pessoa que fez lá o serviço bem feito vai saber que ela está sendo vista, tá? Então nós, como supervisores, precisamos ter essa mentalidade de estar puxando sempre a equipe para cima, porque, de certa forma, nós somos os que mais vamos engajar esse pessoal. Comunicação, comunicação transparente. Manter uma comunicação clara e honesta com a equipe, compartilhando metas e resultados. Sempre, como eu falei, sempre tá falando, olha, fechou o novo contrato, olha, a gente pegou tal lugar novo, a empresa tinha 20 colaboradores, hoje a empresa está com 50, a empresa está crescendo, está sempre com isso na ponta da língua, tanto para os nossos liderados quanto para os clientes, para todo mundo. Mostrar esse crescimento da empresa, mostrar essa evolução da empresa. Então, falando aqui sobre as metas, onde a gente chegou, e também aqui falar sobre metas reais, assim, não prometer coisa que você não vai conseguir cumprir para o seu liderado, não colocar uma meta que você sabe que é inalcançável, porque e que vai deixar ele, digamos que nervoso, pressionado, sempre trabalhar dentro daquilo que é real. Ah, e você acha que vai conseguir? Você acha que não vai conseguir? Você acha que precisa de mais uma pessoa aqui para te ajudar? É, a gente tem que evitar sobrecarregar as pessoas, porque isso afeta mentalmente, depois isso afeta fisicamente, e a pessoa não vai conseguir cumprir aquela meta que a gente estabeleceu. Por isso que é muito importante a gente trabalhar em cima de metas reais, né? Óbvio que sempre buscar melhoria, evolução, sempre passar daquilo que a gente que é o estabelecido, melhorando, mas sempre dentro de uma coisa real, que seja possível de ser cumprido. Criando propósitos. Criando propósito, envolver os colaboradores nos objetivos maiores da empresa, mostrando como o trabalho de cada um contribui para o todo, que é o que a gente falou agora há pouco, o trabalho de formiguinha, sabe? Olha, a gente conseguiu isso porque a nossa equipe é muito boa, porque a gente fez tal coisa, por exemplo, a gente fez um serviço tão bem feito que renovou o contrato, isso é graças a mim, a você, a toda a nossa união aqui. Então, está sempre elevando o ego dos nossos colaboradores, elevando valorizando eles para que eles entendam que os resultados vêm por conta do trabalho dele. No final das contas, o resultado, principalmente a renovação de contrato, por exemplo, é sempre não, mas é muito boa parte pelo trabalho feito pelo colaborador, né? Então, é sempre importante deixar isso na cabeça deles, assim, para que isso fique fixo mesmo. Técnicas de motivação. Feedback constante. Lembra que eu falei lá do feedback? Feedback é uma ação de dar um retorno sobre uma postura ou comportamento de alguém. Não podemos esquecer do feedback. Feedback é muito importante. Feedback tem que ser sempre. A gente tem que estar sempre é, deixando claro para o colaborador o que ele fez de bom, o que ele precisa melhorar, mas sempre com feedback positivo. Sempre começando de uma forma positiva para depois trazer o que é preciso ser mudado ou o que foi muito bem feito também precisa ser relembrado para esse colaborador, tá? Metas claras. Definir metas realistas e desafiadoras que alinhem os esforços da equipe com o objetivo da empresa, que é o que a gente falou no slide passado aqui. Meta clara. Não vamos estabelecer coisas que a gente que não vai dar para cumprir e vai deixar esse colaborador mal. A gente precisa pensar nisso também, né? Uma coisa que seja palpável, que seja possível de fazer. Promoção do bem-estar, incentivar pausas, práticas saudáveis e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Alongamento, a gente precisa fazer, parece coisa boba, mas alongamento é uma coisa que a gente precisa fazer no horário de trabalho, incentivar o pessoal a parar um pouco. Aí você vê que a pessoa está suando. Esses dias atrás eu cheguei num campo de trabalho e a colaboradora estava suando, de tanto que ela tinha trabalhado. Eu falei, senta um pouco, vamos conversar um pouquinho, sabe? Incentiva as pessoas a ter uma prática saudável. Não adianta ela também ficar doente porque está trabalhando demais, né? Tem que ter um equilíbrio ali. Então, vamos lembrar sempre do alongamento, incentivar os colaboradores a adquirir hábitos saudáveis, a se alimentar certo, a não dormir muito tarde para não ir trabalhar cansado no dia seguinte, incentivar a prática saudável, porque isso
influencia totalmente no resultado que ele vai entregar como colaborador, né? Liderança não é apenas sobre direcionar, mas também sobre inspirar. Saber motivar e engajar sua equipe é essencial para o sucesso do líder e da empresa. O líder que consegue promover um ambiente positivo e engajador retém talentos e potencializa resultados da equipe. A gente precisa pensar que uma equipe bem-sucedida, uma equipe que deu certo, que uma equipe que renovou o contrato, uma equipe que recebe elogios, também é resultado nosso, né? É, então, um líder, um supervisor que tem sucesso é aquele supervisor que fez com que a equipe desse certo. A equipe, para dar certo, ela precisa estar junto com o supervisor. Então, a gente precisa trabalhar assim, sempre motivando, sempre trazendo a equipe junto, para que a empresa realmente cresça, funcione, seja uma empresa saudável, tá? O engajamento e a motivação é o que pode fazer com que a empresa vá a lugares que a gente sonha, né? Eu acredito que todos aqui sonham com uma empresa cada vez maior, cada vez melhor, cada vez mais. E o caminho para isso é o engajamento e a motivação, tá? Eu vou fazer uma pergunta, presta atenção. Deixa o microfone desativado aí, Fran. Desativou o microfone? Tá todo mundo com o microfone desativado? Que eu vou fazer uma pergunta valendo prêmio. Desativa o microfone aí, Fran. Deixa eu ver aqui. Marcelo também. Aí. Vou fazer uma pergunta valendo 2 ingressos de cinema, hein? O que é feedback? Feedback é você dar uma posição, do que aconteceu da semana ou do mês, de tudo para o seu supervisor ou para os encarregados. Exatamente, Marcelo. É isso mesmo, você ganhou 2 ingressos de cinema. Parabéns! Isso é motivação, gente. Valeu! Às vezes, transformar o dia da pessoa com um ingresso de cinema, com um elogio, alguma coisa que vai fazer com que ela se sinta motivada, engajada, né? É, e esse é o líder tem várias funções, mas o engajamento e a motivação é o que pode transformar a sua equipe, né? As outras aulas que a gente teve, deixa eu até voltar aqui. As outras aulas que a gente teve, uma falou sobre comunicação eficaz, que a gente falou sobre feedback, e a outra sobre gestão de conflitos, que é você saber lidar com a equipe, você conseguir fazer com que as coisas, resolver os problemas que tem ali. Mas a motivação e o engajamento é o que vai fazer com que a sua equipe realmente caminhe com você, é, ajude você nas suas demandas. Então, assim, traz a equipe junto, leva junto com você, faz a equipe acreditar na empresa, que isso só vai trazer resultado positivo para todo mundo. A gente precisa lembrar sempre, a empresa crescendo, todos nós vamos crescendo junto. E, como eu falei aquela hora, o feedback é uma arma extremamente importante, válida, que funciona muito bem, e a gente precisa usar ela de forma consciente e correta. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero, só para falar aqui, ó, o engajamento, então nós vamos colocar, traduzir isso aqui, ó, é o empenho, comprometimento e envolvimento. Olha como é fantástico. Eu pesquisei também antes da aula, esqueci de falar. Eu pesquisei o termo de engajamento, é mais ou menos isso mesmo, capacidade de estar presente naquilo que você está se propondo a fazer, né? Significa fazer parte de um propósito. Então, realmente você fazer, amar aquilo que você faz, né? Você levantar todos os dias da sua cama, se você se propõe a fazer uma coisa e realmente fazer parte de um propósito. Quando a gente olhar lá na frente, que é o que o Júnior falou, o meu legado, quando eu chegar lá na frente, que a Porta Limpa tiver lá os seus 500, 1.000 colaboradores, e saber que você fez a diferença, que você tem um papel importante na empresa, que você tem um cargo super legal, porque você foi fiel aos seus propósitos, porque você se dedicou àquilo, porque você se engajou e a sua motivação te fez chegar naquele lugar, vai ser incrível o sentimento que cada um de nós vai sentir, que a gente já sente hoje, eu sinto hoje, particularmente falando, e o sentimento que eu acho que todo mundo vai sentir lá no futuro é esse, assim, sabe, de fazer realmente parte de um propósito. E é isso que a gente precisa fazer os nossos liderados sentir.
parte do propósito, sentir que eles estão trabalhando para uma coisa maior. Beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa, Júnior? Não, não, para mim tá bom. Alguém quer Excelente falar? aula. Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom, gente. Muito obrigado pela participação de todo mundo. É, vocês são muito top, vocês são incríveis. Eu fico muito feliz de trabalhar na parte limpa, de ter supervisores e líderes que se dedicam, que fazem, que realmente vestem a camisa da empresa, que amam a empresa. E eu acho que a gente só tem a crescer, a gente vai voar muito junto ainda. Beleza? Obrigado, gente. Amém. Bom descanso. Obrigado a você. Obrigado a todos aí. Tchau. Descanso. Obrigada, bom descanso.